Olá, boa tarde a todos, gente querida, gente amada, nessa tarde de domingo. Que bom nós estarmos reunidos aqui para ouvir a voz de Deus, para nos fortalecermos no Senhor. E estava lendo agora há pouco uma declaração do anjo que anunciou a Maria que ela seria mãe do Salvador. E esse anjo, ele, assim que ele estava encerrando a palavra dele, ele falou sobre Isabel, parenta de Maria, que seria mãe de João Batista. E a palavra de Deus diz assim, gente: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que palavra maravilhosa! Não há impossíveis para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. E quando nós cremos em Deus, nós estamos acreditando no inacreditável, no impossível. Eu queria compartilhar, nós começarmos a compartilhar com vocês um cântico e depois nós vamos orar. Em quem tenho crido, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais prodígios, maravilhas e sinais. Eu creio. Oh Deus, aleluia, Senhor Jesus. Eu creio no impossível, pois eu sei em quem tenho crido. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Creia na palavra do Senhor nessa tarde. Deixe o ambiente celestial, o ambiente de fé dominar, infiltrar, tomar a sua vida, o seu interior nessa tarde. Senhor, vem produzir em mim a fé que remove montanhas. Aleluia. Entrega, Senhor. Aleluia. Pois a tua palavra me faz mais que vencedor. Aleluia. Nós declaramos nessa tarde: vem produzir em mim a fé que remove montanhas.
entregue em minhas mãos meus inimigos, pois a tua palavra me faz mais que vencedor. Aleluia, Jesus. Amém. Porque a tua palavra me faz mais que vencedor. Aleluia, Jesus. Oh Deus, obrigado, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Nessa tarde nós declaramos: tu és o Deus do impossível, o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, e será o mesmo eternamente. Deus de graça, Deus de maravilhas, Deus de milagres. Nós invocamos o teu nome, Senhor, que está acima de todo nome. Oramos, Senhor, nessa tarde, que o Espírito Santo do Senhor possa fluir, Senhor, possa, ó Deus querido, soprar sobre cada um de nós a vida, a força, a graça que vem do Senhor. Oh Deus, sopra sobre o nosso país, Senhor, nessa tarde. Visita, Deus, as famílias que estão enlutadas. Visita, meu Pai, aquele que está, Senhor, com o coração, Senhor, ó Deus, apertado por uma situação de perda. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Deus amado, ó Deus, declarando que a nossa confiança está em Ti, Deus querido. Oramos agora, fala conosco. Nosso coração, a nossa vida, a nossa mente estão abertos agora para o Senhor falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Que bom estarmos juntos aqui. E hoje nós vamos continuar conversando sobre as habilidades que Deus nos dá para resolver os problemas da vida ou superar as situações da vida. E nós estamos falando sobre a conversa que o apóstolo Paulo teve, não sei se você se lembra, né? Nós temos como texto aqui, segunda carta de Paulo para Timóteo, uma conversa de Paulo, o pai da fé, o pai na fé para Timóteo, né? Última carta do apóstolo Paulo, antes dele ser executado, né, pela fé que ele tinha, carta dele para Timóteo. E em cima dessas palavras últimas de Paulo para Timóteo, nós estamos absorvendo aqui essas habilidades que o apóstolo Paulo coloca para Timóteo, habilidades importantíssimas, para que Timóteo, aquele jovem que era pastor da igreja de Éfeso, como que ele poderia vencer, como que ele poderia viver, né, vencendo. E o texto que nós lemos foi capítulo 3, versículo 16, que diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, queridos, nós temos na palavra de Deus essa caixa de ferramentas, esses instrumentos que vão nos habilitar a vencer. A palavra de Deus nos habilita. Deus deixou a palavra dele como esse manual tão útil, tão importante para nós, para que nós possamos viver nessa terra de uma maneira, da maneira que Deus
deseja, dentro da vontade do Pai, superando as situações. E Paulo fala aqui, primeiramente, que a palavra de Deus, gente, ela é útil para ensinar a verdade. Eu conversei com vocês aqui que esse ensinar a verdade, na verdade, ele tem a ver com mudança de pensamento. A palavra de Deus, para que Deus possa me habilitar, para que Deus possa me capacitar, primeiro Deus vai querer mudar o meu jeito de pensar. E isso é o que a palavra de Deus faz, né? Que o apóstolo Paulo fala aqui sobre ensinar a verdade. É ensinar de novo. É você desaprender o que você aprendeu errado desde o seu nascimento e você ser ensinado de uma outra maneira, agora, né, dentro dos padrões, dentro da ótica de Deus. E além disso, gente, Deus estabelece esses padrões, Deus estabelece conceitos, e logo depois, quando eu me deparo com esse padrão de Deus, quando eu me deparo com o alvo que Deus tem para mim, automaticamente eu vou enxergar os meus erros, é claro. Se Deus me mostra qual é o alvo, qual é o objetivo dele para a minha vida, automaticamente eu vou enxergar, opa, então isso eu enxergo errado, aquilo eu faço errado. E a palavra de Deus é útil para isso também, para condenar o nosso erro. E não somente isso. Deus não tem prazer em colocar o dedo na nossa direção e dizer culpado. Esse não é o objetivo de Deus. Esse não é o objetivo do Pai. Esse não é o objetivo do Senhor Jesus. Lembrando daquela situação da mulher que foi pega em adultério, que os religiosos levaram a mulher na presença do Senhor Jesus, querendo que ele dissesse o que era para ser feito. E o Senhor Jesus, simplesmente com uma frase, o Senhor Jesus, ele situou as pessoas dentro do que é a realidade espiritual de cada uma delas, quando ele disse, quem nunca errou, pega a primeira pedra. Pega a primeira pedra e pode apedrejá-la, como Moisés, como a lei exige, né? Ninguém apedrejou, ninguém pegou pedra nenhuma, e depois que as pessoas foram saindo ali de fininho, o Senhor Jesus perguntou para a mulher, onde estão os seus acusadores? E ele disse para ela, nem eu te condeno, eu não te condeno. Então a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, ela vem não para nos condenar, ela vem para denunciar aquilo que nós precisamos consertar na nossa vida. E em seguida nos mostrar como corrigir as coisas como corrigir o erro. Não adianta simplesmente dizer isso está errado. Nós, na nossa vida estudantil, quando nós estamos estudando, o nosso professor lá na escola não vai dizer para o aluno, olha, você errou. O professor que é professor, ele vai dizer, olha, você errou, e a maneira certa é essa. Então Deus faz assim, Deus ele nos mostra como agir da maneira certa. E por último, gente, o apóstolo Paulo fala aqui que a palavra de Deus ela é útil para ensinar a maneira certa de viver. Tem um salmo que
que eu amo esse Salmo 32. E o Salmo 32, gente, no versículo 8, ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Eu quero declarar para você, não eu, a palavra de Deus declara, o quanto Deus está pronto para nos instruir, nos ensinar, nos mostrar o caminho, o que fazer. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, com certeza nós precisamos fazer essa pergunta tão importante: Senhor, essa é a tua vontade? Esse é o caminho? O que eu estou decidindo aqui é a vontade do Senhor para a minha vida? E o Senhor, gente, Ele está pronto a te orientar, pronto a te mostrar o caminho certo. É Ele que está falando aqui, é Deus que está falando aqui, nesse versículo do Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei, dar instrução, mostrar. Instrução é algo prático, gente. Então, não pense em Deus como... não pense nas coisas de Deus, nos ensinamentos de Deus, como algo teórico. Claro, Ele estabelece na palavra dEle conceitos, mas além disso, gente, quando Deus fala instruir-te-ei, Ele está falando de coisas práticas. Então, vá para o Senhor, vá para os pés do Senhor, buscando instrução prática para a sua vida, para aquilo que você está vivendo hoje. Eu já disse para vocês aqui em outra ocasião que o Espírito Santo de Deus, eu descobri que ele é o engenheiro civil mais capacitado que eu já conheci, porque o tanto de problemas que eu já resolvi dentro de um canteiro de obras, dentro da minha vida profissional, que eu resolvi sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, gente, são inúmeras vezes. Então vá para o Senhor com essa confiança. Deus vai te mostrar de maneira prática o que fazer, como fazer, tá? Eu me lembro as várias vezes que, como pai, eu me vi sem saber como agir. Quando a gente é pai, a gente não é preparado. Ninguém fica totalmente preparado para ser pai. E quando a gente se vê nessa situação, né, de ser pai, a gente é colocado em situações que a gente não vai conseguir fazer aquilo que deve ser feito como pai, se o Espírito Santo de Deus não nos instruir. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele me instruiu tanto e continua me instruindo. E algo assim que à medida que você vai fazendo, à medida que você vai praticando, isso vai se tornando assim quase que automático, que é o seguinte: Espírito Santo, me capacita agora, me instrui, coloca a palavra do Senhor agora nos meus lábios. Quando você vai falar com um filho, quando você vai falar com um ente querido, quando você vai resolver alguma situação na sua vida, aí você se volta para o Espírito Santo de Deus e fala: Espírito Santo, é contigo. É contigo agora, né? Então a gente é muito
Assim, é bom demais, gente, a gente depender de Deus. Dependa de Deus, dependa totalmente de Deus. Nós precisamos depender totalmente dele, porque ele é que nos instrui, ele é que nos ensina o caminho que eu devo seguir. Caminhos tem vários, gente. Nossa, como o mundo hoje é cheio de caminhos, de opções de vida, opções de entretenimento. Mas eu vou dizer algo para você: só Deus mostra o caminho certo. E sob as minhas vistas te darei conselho. Então, gente, quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando Deus assim, olhando para o Éder, né? Deus ensinou o caminho, Deus instruiu, mas Deus está ali de olho. Deus está ali de olho. E você, quando você depende de Deus, você tem essa segurança de que o Senhor está de olho em você, né? Para te instruir, para fazer uma correção de percurso ali, né? Instrução, ensino e conselho. Que maravilha, é o que Deus tem para mim e para você. Não desperdice seu tempo, não desperdice seu tempo, as suas forças, a sua energia em algo que você não tem certeza que foi a instrução de Deus, o ensino de Deus, o conselho de Deus que te conduziu àquela situação. Então a palavra de Deus, gente, o ensino, que é esse primeiro item que Paulo fala para Timóteo, ela tem esse poder. E é por isso, gente, que quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente entra num caminho de humildade, de se humilhar diante de Deus. A pessoa altiva, a pessoa orgulhosa, soberba, ela não vai avançar muito dentro da palavra de Deus, porque à medida que ela abre a palavra de Deus, ela vai perceber, primeiro, que o que ela sabia, ela não é o que Deus pensa, o que ela pensava não é o que Deus pensa, ela está cheia de erros. Deus está querendo mostrar para ela uma outra maneira de viver, de agir, tá? E Ele está pronto a instruir a mim, instruir a você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, agora vamos avançar. Além do ensino, o apóstolo Paulo aqui, na sua carta para Timóteo, ele diz sobre o procedimento. Paulo, ele fala assim para Timóteo: você conhece o meu ensino, e é isso que nós conversamos, né, sobre o ensino, sobre o que a palavra de Deus representa para nós nessa habilitação, né? E o apóstolo Paulo, em segundo lugar, fala para Timóteo: você conhece o meu procedimento. O que é procedimento? O que Paulo quis dizer com esse termo procedimento? Procedimento, gente, tem a ver com prática, com resultado. Então, queridos, nós vamos para a palavra de Deus, claro, mas nós precisamos também ter uma meta, um alvo de praticar a palavra, de ver a palavra sendo praticada na nossa vida, ver resultado da palavra de Deus. Essa nossa relação com Deus, gente, ela precisa gerar resultado. Entende? A palavra de Deus, ela precisa gerar resultado visível nas nossas vidas. Eu, quando adolescente,
Antes da adolescência, ainda bem criança, eu fui apresentado, eu tive contato com a palavra de Deus, com os heróis da fé, na escola bíblica dominical ali, ouvindo as histórias dos homens, os homens da fé, aquelas histórias de Davi, as histórias de José e de Jacó. E olha, gente, quando chegou a minha adolescência, eu comecei a fazer um questionamento. Eu comecei a pensar o seguinte: olha, tudo bem, eu conheço a história de José, eu conheço a história de Paulo, eu conheço a história de Pedro, mas para que isso tudo tenha sentido para mim, isso precisa acontecer na minha vida. Então, a palavra de Deus, gente, ela não pode simplesmente habitar a minha mente. A palavra de Deus, ela tem que gerar mudança no meu interior. Mudança no meu interior. Tá? E a gente vê no finalzinho do Sermão do Monte, aquele ensinamento tremendo, maravilhoso do Senhor Jesus, ali registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, até o versículo 7, e você vê, capítulo 5 até o capítulo 7, desculpa, e você vê Mateus capítulo 7, dos versículos 24 a 27, Jesus faz ali uma alegoria, ou conta ali uma parábola da casa, né, da edificação, a casa que foi edificada na rocha e a casa que foi edificada na areia. Acho que você já leu, né? E se você não leu, marque aí para você ler, estudar, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Olha só o que o Senhor Jesus está dizendo. Que aquele que pratica a palavra é considerado prudente, porque ele edificou sobre a rocha, e a casa não caiu. Vieram as tempestades, deram contra aquela casa, e ela prevaleceu, ela permaneceu. Pelo contrário, o Senhor Jesus diz: daquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ele diz que é o insensato. E que é como aquele que edificou a casa sobre a areia. E a casa desabou, gente, sendo grande a sua ruína. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, esse sim está edificando algo que não vai ser destruído com as tempestades da vida. Porque as tempestades, eu não sei se você percebeu, mas a tempestade, as tempestades, elas vêm tanto para o prudente como para o insensato, né? A tempestade vem para todos. Todos nós vamos enfrentar tempestades na vida. Isso é o que a palavra de Deus diz. Certo? Sempre nós vamos enfrentar problemas, dificuldades, as tempestades vêm. Tá? Mas a tempestade, ela vai fazer uma divisão entre aquele que pratica a palavra de Deus e aquele que não pratica. Aquele que deixou realmente Deus agir na sua vida através da palavra de Deus é aquele que não deixou. O religioso, gente, ele só ouve. Ele ouve, mas não pratica.
Agora, aquele que quer ter uma experiência verdadeira com o Senhor, com a sua palavra, essa pessoa ela ouve e ela pratica. E esse praticar que o Senhor Jesus está dizendo aqui é aquilo que a gente acabou de falar. É reconhecer o seu erro, é deixar Deus consertar, Deus te mostrar como consertar esse erro, é você assumir uma outra postura, é você assumir outra maneira de ver a vida, é você viver não pela vista, mas viver pela fé. E para nós praticarmos a palavra de Deus, gente, tem que ser pela fé, tem que ser acreditando realmente, acreditando no Deus do impossível, tá? A fé verdadeira, a fé genuína, ela me leva a obedecer. Fé e obediência, gente, são duas coisas que estão intimamente ligadas, não tem como você separar. Eu obedeço a palavra de Deus porque eu acredito na palavra de Deus. E se eu acredito nas palavras de Jesus, eu vou obedecer a Jesus. Então, a prática é a obediência. Deus nos chama a obedecer a sua palavra. Mas olha, você só vai conseguir obedecer se você tiver fé. Obedecer sem fé não é o alvo de Deus. Deus quer que eu o obedeça porque eu acredito nele, eu acredito na sua palavra, eu acredito no seu amor, eu acredito que, mesmo que eu não entenda, Deus, no final, ele tem razão, no final Deus vai prevalecer e eu vou vencer com ele, mesmo que hoje eu não entenda. Então, gente, a prática da palavra de Deus é obediência, é você obedecer ao Senhor Jesus, obedecer o que o Senhor Jesus diz na sua palavra. E eu queria te dar um conselho: vá para os evangelhos, vá conhecer o que Jesus ensinou para mim e para você, para que nós possamos obedecê-lo. No próprio Sermão do Monte, esse que eu acabei de citar, em vários momentos o Senhor Jesus diz: ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Então é importantíssimo você ter conhecimento naquilo que Jesus diz, naquilo que Jesus fala. Tá? Aí quando você deposita a sua confiança no que Jesus fala, você obedece. E aí você marcou um gol de craque, um gol, né? Aí você acertou, né? Você teve acesso à palavra de Cristo, e você acreditou na palavra dele, e você obedeceu a palavra dele. E aí você vai ver o milagre. Você vai ver o milagre. O apóstolo Pedro teve essa experiência de uma maneira assim muito forte. Muito forte. Quando, numa noite, os apóstolos estavam num barco e o Senhor Jesus tinha ficado para trás para orar. E em determinado momento da noite, da madrugada, o Senhor Jesus resolveu encontrar-se com os seus discípulos. Só que os discípulos dele estavam no meio do mar, num barco. E a palavra de Deus diz que eles enxergaram um vulto andando sobre as águas. E eles ficaram muito amedrontados. Não sabiam o que poderia ser aquilo. E o Senhor Jesus, né, se apresentou a eles. Eles
enxergaram ali a presença do Mestre, o Mestre andando sobre as águas. E o apóstolo Pedro, como esse homem foi precioso na palavra de Deus, né? Pedro fez o que nenhum deles teve coragem de fazer. Pedro virou assim para o Senhor e falou: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E o Senhor Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro foi. E Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro começou a andar sobre as águas. Então é isso que acontece, gente. Quando eu vou para a palavra de Deus, ouço o que o Senhor Jesus diz e obedeço, eu vou andar sobre as águas. Eu vou experimentar o milagre. Eu vou experimentar a vitória. Mas para chegar na vitória, para chegar nessa situação de vitória, primeiro eu preciso conhecer a palavra de Cristo e depois obedecê-la. Em outra situação, o próprio Pedro, numa situação anterior, quando o Senhor Jesus estava chamando os seus discípulos, um dia Pedro estava voltando da pescaria da noite sem nada, tinha nada, pescou nada. E o Senhor Jesus estava ensinando ali na praia, na beira da praia. Parece que, se não me engano, perdoe-me, o Senhor Jesus estava no barco, pediu para usar o barco para pregar ali para as pessoas. E olha, gente, em determinado momento que o Senhor Jesus estava ali pregando para a multidão, Jesus virou para Pedro e falou assim: lança as redes. E Pedro, um pescador experiente, um homem velho ali de pescaria, ele sabia que essa pescaria tinha que ser à noite, tudo aquele silêncio, aquela tranquilidade para pegar o maior número de peixes, né? E ele não pegou nada nem à noite. E ele disse para o Senhor: Senhor, nós passamos a noite toda tentando pescar, mas não conseguimos. Mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Oh, que expressão tremenda é essa, gente! É obediência, é praticar a palavra. A prática da palavra é obediência. O Senhor Jesus falou para Pedro: lança as redes. E Pedro lançou as redes debaixo da palavra do Senhor. E olha, as redes, quando eles trouxeram as redes para cima, as redes estavam para se arrebentar de tantos peixes. É um milagre. É o que todos nós queremos, o milagre. Mas o milagre vem pela obediência. Pedro obedeceu. Sob as tuas palavras, debaixo da tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor está me instruindo. Então, queridos, não basta conhecermos a palavra de Cristo, precisamos obedecê-la. E obedecer é uma atitude de fé. Amém? Então, você quer vencer? Obedeça. Essa é outra ferramenta que vai te ajudar a vencer os desafios da vida. Obedecer a palavra de Cristo, obedecer o Senhor. Creia no que o Senhor diz. Tudo aquilo que Ele diz é o melhor para nós. Obedeça. Vamos obedecer o Senhor. Eu quero orar por você nessa tarde.
orar por nós, né? Vamos orar debaixo dessa palavra maravilhosa. O Senhor Jesus nos fala nessa tarde de maneira tão tremenda, para que nós possamos vencer as agruras da vida, e nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Obedecer a palavra é a melhor decisão. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de pela fé nós obedecermos a tua palavra. Senhor Jesus, nós nos dispomos aqui sob a tua palavra, Senhor, nós lançarmos as nossas redes, nós agirmos, nós tomarmos as nossas decisões, Senhor, debaixo da orientação da tua palavra. Nos instrui, Senhor, nos ensina, nos orienta, Senhor. Nós estamos aqui disponíveis, Senhor, a ouvir a Ti, e não somente a Te ouvir, mas que nós possamos ser como aquele prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as tempestades contra ela, e ela permaneceu inabalável. Obrigado, Pai, porque inabaláveis são as nossas vidas quando nós estamos, ó Deus, em obediência ao Senhor, obedecendo, praticando a Tua palavra. Obrigado, Pai, que essa semana seja, Senhor, de vitória, de bênção, de alegria, de paz. Cuida do nosso Brasil, cuida das nossas famílias. Nós oramos agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Um grande abraço, tia Consuelo, querida Fran, James, Dora, João Cordeiro, Eleanora, Dona Norma, tia Odete, irmã Patrícia, tia Servolina, todos vocês que estão aí no Facebook, o pastor Timóteo, a prima Olívia, que a graça, a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos nós, todos vocês. Deus abençoe a todos. Abençoe você também, Éder. Amém. Boa semana para você. Deus te abençoe, Éder. Amém. Glória a Deus. Vamos andar em fé. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Obrigado a vocês. Um abraço a todos, João. Grande abraço, queridos.